a segunda palestra do nosso segundo ciclo de debates sobre engenharia e sociedade. Hoje, nós temos como título da palestra Desafios da Gestão Editorial no Contexto da Ciência Aberta, e a nossa palestrante é a doutora Solange Santos, da Cielo. Eu já vou fazer a apresentação completa dela. Eu fico feliz que hoje nós temos uma plateia bastante diversificada, não é? Nós temos muitos alunos de graduação, para quem eu peço especial atenção, para que vocês entendam. Eu entendo que aqui existem alunos de Humanidades 70, que é Tecnologia e Sociedade, e Humanidades 1, que é Epistemologia. Não é? Então, esse tema do conhecimento, da ciência aberta, não é? Desse tipo de conhecimento, é muito importante para ambas as áreas. E é fundamental que vocês tenham clareza para pensar quais são os tipos de conhecimento e, na academia, como nós vamos fazer? Nós vamos sempre pagar? Nós vamos pagar para publicar? Vamos pagar para ler? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas, além dos nossos alunos e convidados frequentes, como o Kleber, os professores sempre presentes, do Departamento de Matemática e Humanidades, hoje nós temos uma presença especial das bibliotecárias, e nós ficamos muito felizes com a presença de vocês. Não é? Eu imagino como o tema é caro para vocês também, não é? Então, eu vou apresentar agora a doutora Solange Santos. Ela é professora credenciada do Departamento de Biblioteconomia e Ciência da Informação do PP-GCI da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ECA-USP. Possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências da Informação pela Universidade de São Paulo. Desde 2002, é coordenadora de produção editorial e publicação do programa Cielo, onde também é representante do Comitê Consultivo da Rede Cielo. É pesquisadora do grupo Simetrias, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, membro do Advisory Board Council do Director of Open Access Journals, DOAJ, e do Diamascraft OA. Então, eu agradeço muitíssimo a professora doutora Solange, que aceitou o convite para vir falar aqui para nós, não é? Conosco. Ela está dizendo desde o início, vai ser uma conversa. Então, a ideia é que ela fale por cerca de 40 minutos, um pouco mais, talvez, e depois a gente abra para perguntas. Eu acredito que seremos bastante... Eu já vi os slides, gente. Eu acho que nós seremos bem instigados. Tá? Muitíssimo obrigada, e eu passo a palavra à doutora Solange. Eu agradeço à professora Nilda pelo convite. É a primeira vez que eu estou nessa casa. Já tive o prazer de fazer um recorrido, como se diz em espanhol, pelo espaço de vocês. Fiquei bastante impressionada. Gostaria também de comentar que essa é uma área muito afastada das minhas áreas de pesquisa e de conhecimento. Eu sou das humanas e tenho pouco contato, muitas vezes, com as engenharias. Então, é sempre uma oportunidade a gente poder interagir com outras áreas do conhecimento e poder ter essa colaboração ou compartilhar visões distintas, muitas vezes, quando você olha as ciências sociais, humanidades, exatas, biológicas, quais são as diferenças interdisciplinares. A gente vai falar um pouquinho hoje de ciência aberta. E ciência aberta traz um pouco todas essas áreas do conhecimento, incluindo suas diferenças disciplinares, para pensar maneiras mais abertas, transparentes e colaborativas de produzir ciência. Também queria dizer que fico bastante feliz
de, além de ter todos os professores aqui, ter a equipe das bibliotecárias presentes, e também me alegra bastante ver rostinhos muito jovens nessa audiência, porque o que a gente vai comentar aqui é sobre maneiras de fazer ciência numa nova perspectiva. Então, a gente se preocupa, quando está falando de ciência aberta, como é que a gente prepara as futuras gerações de pesquisadores para produzirem conhecimento já no contexto da ciência aberta. Porque ciência aberta é um conceito que a gente já vem discutindo e defendendo há muitos anos, mas esse processo, a gente vai ver, foi muito mais acelerado recentemente, e agora, os futuros pesquisadores, a geração que já está produzindo conhecimento, que não foi formada para produzir conhecimento científico no contexto da ciência aberta, é responsável por preparar a próxima geração de pesquisadores que eles já precisam estar imbuídos desses conceitos de ciência aberta no seu fazer científico. Porque é assim que a comunicação científica, para essa direção que a comunicação científica caminha hoje. Ok? Deixa eu só... você vai aí? Ok. Obrigada, Nilda. Mais um, por gentileza. Então, a gente vai começar, como público dessa conversa que a gente vai ter hoje é bastante diverso, a gente vai começar detalhando um pouco melhor o que é ciência aberta, do que você está falando. Quando a gente fala da ciência aberta, a gente tem aqui a recomendação da Unesco, que é uma das definições que eu mais gosto, para tratar de ciência aberta. A Unesco diz que a ciência aberta ela busca assegurar que a pesquisa, com financiamento público, seja realizada com base nos princípios da ciência aberta. Então, a gente precisa olhar as publicações científicas, os dados abertos, a pesquisa aberta, o software, tudo isso precisa estar disponível abertamente, licenciados ou destinados ao domínio público. Próximo, por favor. E, quando a gente fala de ciência aberta, a gente precisa entender que a ciência aberta traz consigo alguns valores e princípios no fazer científico. Então, como valores, a gente tem destaque para a qualidade, para a integridade da pesquisa, o benefício coletivo, a equidade, a justiça, diversidade e inclusividade. E, como princípios, a transparência, o escrutínio, a crítica, a reprodutibilidade, a igualdade de oportunidade, responsabilidade, respeito e prestação de contas para a sociedade. Imbuído de todos esses valores, é que a gente vai ver que a ciência aberta tem uma série de pilares e práticas que compõem esse conceito. Por favor. Então, quando a gente está falando de ciência aberta, a gente está falando de um movimento, de um cenário que representa um aperfeiçoamento da forma tradicional de fazer ciência. Então, ela busca que a ciência seja mais eficiente, confiável, responsiva aos desafios da sociedade. Então, isso envolve todas as pessoas, todos os atores no processo de fazer ciência. Então, envolve, a gente pode pensar no pesquisador, envolve um editor de periódico, envolve um revisor, envolve a agência de fomento, envolve as instituições que avaliam ciência, tecnologia e pesquisa no país. Então, todos os atores precisam estar imbuídos desses princípios da ciência aberta. Então, ela envolve todas as partes interessadas, e isso inclui a sociedade, e, por isso, a gente vai ver que um dos pilares da ciência aberta também é ciência cidadã, que é quando você traz o cidadão para fazer ciência. Ele é um pesquisador, podemos dizer, não profissional, incluído no processo de fazer ciência. Então, ela engloba todas as fases da pesquisa, porque não dá para fazer ciência aberta somente ao final do processo de fazer ciência, que é quando, normalmente, a gente já tem o produto da ciência em mãos. Então, eu já tenho um artigo científico, ou eu já tenho um livro, ou eu já tenho um conjunto de dados. Então, por exemplo, se você vai fazer um bolinho, um muffin com arândanos, com aquelas bolinhas azuis, blueberry, arândanos, isso é blueberries, dentro do bolinho. Você não faz o cupcake e, ao final, você tenta inserir os arândanos,
mirtilos, blueberries, as bolinhas azuis que você põe no cupcake. Não é possível você fazer isso ao final. Não deveria ser esse o processo. Você já precisa planejar que você precisa inserir blueberries naquele bolinho. Então, o processo de fazer ciência, no contexto da ciência aberta, precisa ser entendido desde o planejamento da pesquisa. E, por isso, engloba todas as fases da pesquisa e todos os envolvidos. Tá? E isso vai ao encontro de aumentar a transparência do processo de pesquisa, a gente vai ver em alguns slides, aumentar a produtividade, eu ia falar reprodutibilidade, a produtividade, a colaboração e a reprodutibilidade das pesquisas, que é muito importante. Recentemente, a gente tem vivido algumas crises de questionamento da ciência. E dita falta de transparência ou de rigorosidade no processo científico. Quando a gente fala de transparência no processo científico e de comunicação com a sociedade, isso é muito importante. A transparência, os dados, que todo o processo esteja aberto para escrutínio e para que outros pesquisadores possam validar os resultados que estão sendo apresentados. Então, quando a gente está falando de ciência aberta, é importante entender que a gente está falando de um termo guarda-chuva. Então, muitas vezes, a gente vai falar o movimento de ciência aberta. Eu gosto mais de pensar, quando a gente está falando de ciência aberta, de um movimento de movimentos. Porque a gente vai ver que ciência aberta é um conceito guarda-chuva, ela tem uma série de pilares que apoiam esse modo de fazer pesquisa mais colaborativa, transparente, responsiva, que é acesso aberto, dados abertos, uma série de outros pilares. Então, eu acho mais importante a gente pensar a ciência aberta como um conceito guarda-chuva ou como um movimento de movimentos. E aí a gente vai ver quais movimentos compõem aí esse processo de fazer ciência. Então, ela é um movimento de movimentos, porque ela inclui várias práticas que buscam remover as barreiras de acesso. Então, quando a gente está falando de acesso aberto é um dos pilares da ciência aberta. O acesso aberto diz que a sociedade, qualquer pessoa, deve ter acesso àquele conhecimento que foi produzido, conhecimento científico produzido. Então, remove as barreiras de acesso ao conhecimento para que os recursos, os métodos, as ferramentas e os resultados possam ser livremente compartilhados, acessados, reusados por qualquer pessoa em qualquer fase do processo de pesquisa. Então, é um modo de conduzir, de fazer ciência, que envolve, que é baseado na abertura, na transparência, na colaboração e no reuso. Reuso também aqui é uma palavra importante, porque quando a gente fala de agências de financiamento ou de governos mesmo financiando pesquisa, não é incomum que pesquisa num determinado campo, um grupo de pesquisa desenvolve uma pesquisa para algum tema, e outro grupo, em outro lugar, desenvolve pesquisa na mesma área e, muitas vezes, recebem financiamento e os dois estão coletando praticamente os mesmos dados, quando esses dados poderiam ser disponibilizados abertamente e serem reusados por esses outros grupos de pesquisa. Então, você também há uma economia de recurso e há também uma redução do tempo que as pesquisas são realizadas, porque você já tem... Quem já trabalhou coletando dado ou tratando dados sabe o tempo que se leva para coletar, tratar, documentar dados de pesquisa. E esse retrabalho é evitado também. E é uma ciência mais colaborativa e aberta. Eu comentei com vocês que, inclusive, a sociedade é chamada a participar do processo de pesquisa, que é o que a gente chama de ciência cidadã. Então, aqui... eu trago alguns desses exemplos ou desses pilares que compõem a ciência aberta. Então, a gente está falando de laboratórios abertos, ou seja, laboratórios que são compartilhados, financiamento coletivo, a gente está falando de acesso aberto, a gente está falando de código aberto, a gente está falando de publicação contínua, de pré-prints. Todos esses aspectos, em alguma maneira, esses pilares, revisão por pares aberta, tudo isso compõe ou são pilares ou são movimentos dentro desse movimento de ciência aberta. Então, a gente já comentei do acesso aberto
ao conhecimento científico. Esse, provavelmente, é muito mais conhecido de vocês. A América Latina é uma liderança em acesso aberto. O Cielo, por exemplo, foi criado em 1997 para construir uma coleção de periódicos científicos em formato aberto, livre, de livre acesso na internet, como eu comentei, em 1997. O movimento de acesso aberto, com esse nome, com essa perspectiva, ele surge somente em 2002, que é com a Declaração de Berlim, Declaração de Budapeste, que são as BBBs do acesso aberto. Então, a América Latina é uma liderança nesse movimento de acesso aberto. Antes mesmo do movimento de acesso aberto se constituir como tal, a gente já tinha, na América Latina, iniciativa colocando à disposição da sociedade o conhecimento científico sem custo de acesso. Já uma que é mais recente, um pilar que é mais recente, que são os dados de pesquisa, que é um movimento que advoga que os dados de pesquisa devem estar abertos, os dados de pesquisas financiadas com recurso público devem estar abertos para qualquer pessoa. E, sim, o fato de ter um movimento de acesso aberto não significa que tudo, qualquer tipo de dado, tem que estar aberto para todo mundo. Depois a gente dá uma olhadinha específica nisso. É claro que há dados que envolvem segredos industriais, há dados, como nessa instituição, que não podem ser abertos. O que esse movimento advoga é que aquilo que pode ser aberto deve estar aberto para a sociedade ou para outros pesquisadores. A publicação contínua é um desafio também para periódicos científicos. Vocês que não são editores de periódicos, um fluxo normal de um periódico científico é o artigo de pesquisa é enviado para revisão, submetido a um periódico, é enviado para revisão, passa por inúmeras revisões por pares, revisão de texto, revisão de uma série de coisas até ele ser publicado. Em periódicos editados no Brasil, não é incomum, muitas vezes, esse processo entre eu entregar a pesquisa para o escrutínio dos avaliadores por pares até a publicação, muitas vezes leva 2 anos até essa publicação. Quando a gente fala de publicação contínua, soma-se a isso o fato do caminho do artigo individualmente, soma-se a isso que os periódicos precisam fechar um número, com 10 artigos, 6 artigos, etc. Então, o artigo que a Solange mandou para ser publicado no número 1, ele não sairá à luz até que o artigo da professora Anilda, que é o último e que só chegou lá no final do ano, esteja pronto para a publicação. A publicação contínua, ela é o artigo, a publicação individualizada do artigo. Não depende mais de um fechamento do número, eu não preciso esperar o artigo da professora Anilda sair para que o meu artigo venha à luz. Ou seja, você acelera muito tempo de publicação de um artigo, isso seguindo o fluxo do periódico tradicional. Temos também um outro pilar da ciência aberta, que são os pré-prints, que é você disponibilizar a sua pesquisa num servidor de pré-prints, um servidor confiável, obviamente, e você pode nunca enviar, ou, em paralelo, enviar para um periódico. Você corta todo esse caminho aqui, que eu comentei aqui na publicação contínua, porque os resultados de pesquisa já estão disponíveis para a sociedade, enquanto o artigo segue o seu caminho tradicional num periódico até a publicação. A gente vai ver mais adiante, somado aos dados de pesquisa, temos os periódicos de dados, a gente comenta mais adiante, a avaliação por pares aberta e a avaliação e a interação contínua. Esses são, no que se refere a periódico científico, de todos aqueles pilares que eu comentei, esses são os que a gente vai tratar mais em maior profundidade. Pré-print, dados abertos, artigos de dados e avaliação por pares, transparente ou informada. Então, quando a gente estava aí comentando a questão da ciência aberta, eu comentei com vocês que esse conceito de ciência aberta já vem sendo discutido há algumas décadas na academia, né? Ciência mais transparente, colaborativa e etc. Mas o que se viu é que a pandemia de Covid acelerou muitas das discussões
e muitas das barreiras que a gente tinha para a adoção de algumas práticas de ciência aberta foram aceleradas. Então, a gente tem a forma como os pesquisadores compartilham informação mudou significativamente a partir da pandemia do Covid. Inclusive, o sequenciamento genético do vírus. Também, a gente vai ver alguns exemplos de como esses caminhos que já venham sendo discutidos e essas opções ou práticas que estavam à disposição foram sendo, basicamente, mais rapidamente adotadas. Então, o que a gente viu é que como a pandemia acelerou esse processo. Aqui eu tenho um exemplo de como a quantidade de servidores de pré-prints que surgiram apenas nos 3 últimos anos. É importante dizer que servidores de pré-prints existem, principalmente nas engenharias e na física, da forma como a gente conhece hoje, desde a década de 90, os servidores de pré-prints existem. Mas foi somente a partir da pandemia de Covid que houve uma explosão no uso dos servidores de pré-print para comunicar rapidamente os resultados das pesquisas. Você não tinha 1 ano, 2 anos, 6 meses para compartilhar a sua pesquisa num periódico tradicional que iria fazer a revisão por pares. E fica tranquilo, não tira só. Eu falei que era informal, que era uma conversa, não precisa se preocupar, eu vou e mudo o slide. Não temos essa preocupação. Esse é um outro exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Isso também está abertamente, os dados disponíveis aqui na URL, e eles atualizam com muita frequência. Esse é um exemplo que mostra a explosão no uso dos pré-prints a partir de 2020. E a quantidade, inclusive o Cielo. O Cielo criou seu servidor, seu repositório de pré-prints, também ainda aqui na pandemia. Embora ele estivesse em curso, muitos desses processos foram acelerados. É evidente o crescimento exponencial do uso dos servidores, tanto a criação quanto a utilização. Como eu comentei com vocês, servidores de pré-print existem na área de física, matemática e engenharia, que é o Archive, que é o expoente mais conhecido dos servidores de pré-print, desde a década de 90. Claro que iniciativas anteriores chegaram a circular até em 1800, um dinossauro do que seriam os servidores de pré-print, que eram as trocas de papers entre alguns pesquisadores, ainda não passando por revisão por pares. Isso chegou a acontecer, mas ainda naquele esquema correio, não sei o quê, mas existiu essa iniciativa. Como a gente conhece servidor de pré-print hoje, é a partir de 1990 com o Archive, e essa explosão do uso a partir da pandemia de Covid. Aqui, o que a gente viu foi como eles foram decisivos, como os pré-prints foram decisivos no compartilhamento de informação. Então, a rapidez com que os resultados de pesquisa foram publicados foi, assim, realmente impressionante. A gente tem vários estudos, o sequenciamento genético, tudo isso se deu nos servidores de pré-print e não nos periódicos. Então, eu gosto dessa... Esqueci, não coloquei aqui, mas eu vou colocar para depois, se a apresentação estiver disponível para vocês, que ele é do medRxiv, eu coloquei, sim. O Richard Saver, do medRxiv e do bioRxiv, ele diz que, provavelmente, há pessoas que estão vivas hoje e que teriam morrido se não fossem os pré-prints. Porque vários estudos, como esse dessa metazona, que era uma droga muito mais barata para o tratamento, foram rapidamente compartilhados em servidores de pré-print, antes mesmo de serem publicados. E isso eu não estou dizendo que não há problemas nos servidores de pré-prints, que eles são perfeitos, e a gente até pode comentar mais sobre isso depois na conversa e na interação com vocês. Esse é um exemplo que eu gostaria de trazer, que eu quis trazer para vocês. Em 23 de janeiro, os pesquisadores de Wuhan depositaram e compartilharam no bioRxiv um pré-print que descrevia, caracterizava o surto do coronavírus. Ou seja, em 23 de janeiro, ele já foi
documentado e publicado. A partir de 23 de janeiro, entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro, esse pré-print foi intensivamente utilizado, escrutinado pela comunidade científica. E depois, esse mesmo pré-print, depois de 3 de fevereiro, ele foi publicado em um periódico. Nesse período que ele esteve como pré-print, ele teve 290 mil downloads, ou seja, em poucos dias ele foi citado por vários outros estudos, outros pré-prints também. Hoje ele já possui 300 citações e um score altimétrico de mais de 3 mil. Ele foi um estudo coberto por várias agências de notícia, recebeu muita atenção nas mídias sociais. E depois ele foi publicado, agora já publicado formalmente no periódico, e esse é o score altimétrico de acesso, downloads, compartilhamentos, conversas em blogs, etc., que citam esse estudo. Isso para dizer que o fato de uma pesquisa ser disponibilizada inicialmente no servidor de pré-print não significa que seja uma pesquisa que não tem qualidade, porque ela não passou pelo processo de revisão por pares, porque ela está também sob o escrutínio da comunidade científica e, muitas vezes, ele é, em paralelo, simultaneamente, submetido a um periódico científico para validação. Então, ele já possui, hoje, mais de 6.200 citações. Tá? Agora, falando das preocupações que existem na utilização dos servidores de pré-print, porque não é incomum na comunidade científica questionários pré-prints por não serem uma opção validada pelos pares, por não passar pelo processo de revisão por pares. E, sim, há preocupações que são legítimas e que precisam ser consideradas tanto por quem deposita uma pesquisa em andamento ou já finalizada num servidor de pré-prints, quanto por quem as utiliza, como a imprensa ou outros pesquisadores. Então, há esforços para aumentar a conscientização de que essas são pesquisas iniciais que ainda não passaram pelo escrutínio da comunidade científica e pelo processo de revisão por pares. Por isso, durante a pandemia de Covid, o bioRxiv e o medRxiv colocaram alertas dizendo, olha, essa é uma pesquisa ainda não validada pela comunidade científica, mas é uma pesquisa preliminar ainda, não está certificada pelo processo de revisão por pares. Muito, principalmente, por conta da mídia utilizar isso como certo, como resultado certo, sendo que ainda não passou por esse escrutínio. Tá? Uma outra opção, uma outra iniciativa que tem funcionado bem é a moderação dos pré-prints. O Cielo também tem um servidor de pré-prints. E a moderação consiste em fazer um escrutínio daquele manuscrito, escrutínio inicial, verificar quem é esse pesquisador, quais outras pesquisas ele já publicou. Então, a gente verifica CVLATS, verifica o ORCID, verifica quais outras pesquisas ele tem, quais periódicos, etc. E envia para um grupo de pré-moderação da área do conhecimento daquele pré-print para dar, pelo menos, uma olhada e dizer, não, isso tem... Sim, tem cara de uma pesquisa séria, e ele fica aqui disponibilizado como pré-print, que não tem revisão por pares, e depois pode ser futuramente enviada para o processo de revisão por pares. E isso para dizer que questões de más práticas ou mau uso do processo de servidores de pré-print também ocorreram nos periódicos, e periódicos muito de referência em seus campos. A gente teve casos de pré-print sendo utilizado de forma indevida, mas a gente também teve casos muito conhecidos, alguns deles talvez vocês tenham ouvido falar, de pesquisas que foram publicadas em periódicos internacionais de referência e foram posteriormente retratados, porque ainda assim, mesmo com o processo de revisão por pares, o processo de revisão por pares não foi capaz de detectar essas falhas. E, assim como nos pré-prints que tinham qualidade duvidosa durante a pandemia de Covid, foram intensivamente escrutinados pelos pesquisadores, aqui também a gente viu esse processo acontecendo. Então, a gente tem um caso que foi um escândalo, basicamente, na mídia, que foi um artigo da Lancet e um artigo da New England, que foram publicados.
O estudo da Lancet tratava da mortalidade hospitalar associada à hidroxicloroquina e cloroquina. A comunidade científica olhou, assim, achando com preocupação para esse estudo, principalmente por conta da questão dos dados. E aí, isso vai ao encontro não só dos pré-prints, mas do outro pilar que eu comentei para vocês da ciência aberta, que são os dados abertos, que a gente vai chegar lá em algum momento. Esse estudo foi publicado, feita a revisão por pares, foi publicado na Lancet. Eles diziam que haviam utilizado uma base de mais de 96 mil pacientes de COVID hospitalizados entre dezembro de 2019 e abril de 2020 em 671 hospitais em 6 continentes. É uma grande base de dados. E os cientistas e os pesquisadores começaram a se perguntar se isso era um número factível, dada a dificuldade que se tinha de obter uma base desse tamanho em 6 continentes, com essa quantidade de pacientes. Então, era um número impossivelmente alto de se conseguir. E, por fim, o The Guardian acabou revelando que esse banco de dados utilizado era falso, inclusive porque, se não me engano, os números de pacientes que eles coletaram na África era mais de 4.400, em um país ali especificamente da África, quando no continente inteiro o número de casos era de 15 mil. Como é que eles tiveram acesso tão rápido e a essa quantidade de dados em 671 hospitais? E se pediu, os pesquisadores, onde estão os dados abertos? A gente quer quer tentar reproduzir esse estudo, quer tentar validar esse estudo com os dados. Quando se começou a solicitar os dados, o pesquisador principal disse, olha, na verdade, eu não tive acesso aos dados, foi um outro colega meu aqui que teve acesso aos dados, que é da Sugisphere. Resumo da ópera, ninguém nunca tinha visto os dados. E isso é importante que se comente, porque quando a gente está falando dos dados abertos, mais para frente, ainda que vocês, por exemplo, que trabalham numa área que pode ter informação sensível, ainda que esses dados não possam estar publicamente disponíveis, pelo menos o corpo editorial, pelo menos o revisor precisa saber que esses dados existem, precisa ter acesso aos dados, pelo menos durante o processo de revisão por pares, porque aqui ninguém nunca tinha visto os dados. Os dados, na verdade, não existiam. Tá? Esse foi o mesmo caso, esse foi um outro estudo aqui publicado na New England, também envolvia a Sugisphere, que era com banco de dados, blá, 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 mesmo cenário, era um outro estudo, mesmo cenário, mesma empresa, ninguém nunca tinha visto os dados. Então, quando a gente fala de dados abertos, da publicação, se vai abrir, não vai abrir os dados, você pode deixar os seus dados fechados, mas os seus dados, pelo menos os metadados desses dados, precisam estar publicamente disponíveis e, pelo menos, o corpo editorial precisa ter tido acesso a esses dados. Alguém precisa saber que esses dados existem, para além dos próprios pesquisadores. Okay? Então, isso vai ao encontro da falta de confiança nos dados. Esses 2 estudos foram retratados por conta da falta de confiança nos dados. Todas essas são transformações que a gente viu. Então, a gente estava falando até o momento dos pré-prints. Uma outra transformação importante é a questão dos dados abertos, como eu comentei. Durante a pandemia de Covid, essa ainda é um dos pilares, essa, junto da revisão por pares abertos, são 2 pilares muito difíceis de avançar no contexto da ciência aberta, porque há muita resistência da academia, muita resistência da comunidade de pesquisadores em abrir seus dados, ou muita resistência dos editores ou dos revisores em abrir suas identidades e abrir suas revisões por pares. No caso dos dados abertos, a gente também avançou bastante nesse cenário. Foram compartilhadas novas cepas abertamente durante esse período, resultados epidemiológicos, experimentos fracassados. Essa é uma coisa muito difícil de se obter. Normalmente, todo mundo publica, os periódicos publicam aqueles resultados que deram certo, mas ninguém fala daqueles que falharam. E aqueles resultados, aquelas pesquisas que falharam, são tão importantes quanto, porque elas vão impedir que eu faça a mesma pesquisa, já que esse já falhou. Não é?
E, normalmente, os periódicos não dão espaço para a publicação dos estudos que falharam. Outros usos que a gente viu foi o Genome Detective, que o fornecimento por várias comunidades de dados brutos inseridos aí nessa máquina de sequenciamento, permitia sequenciar, filtrar os resultados e verificar quase que em tempo real como estava a situação. Nós tínhamos plataformas gratuitas de código aberto como Nextstrain, onde também eram compartilhados os genomas dos vírus e permitia rastrear o surto e detectar novas mutações. O Share também permite compartilhamento de dados, orientações e boas práticas em relação aos financiadores, aos periódicos, no sentido de promover esse compartilhamento. OpenSafely também permitia análise de dados e registro. Então, a gente viu, em termos de dados abertos, uma colaboração intensiva e aquela característica do pesquisador, de olhar para, eu preciso publicar isso aqui, porque isso aqui é importante para a minha avaliação, para o meu prestígio, etc., isso foi um pouco colocado de lado em nome da colaboração, né? A gente sabe que a comunidade acadêmica é muito competitiva e, se eu puder publicar primeiro, eu vou fazê-lo em detrimento de qual seja esse benefício para a sociedade. Então, o que a gente viu durante a pandemia de Covid foi um protagonismo dos dados. Os dados têm alcançado protagonismo depois desse enfrentamento que a gente teve. Eles assumiram um papel significativo. Então, uma série de políticas e diretrizes que estão evoluindo para incluir e solicitar os dados. Então, será cada vez mais frequente, vocês que realizam pesquisa e vocês, futuros pesquisadores, quando enviarem seus trabalhos para periódicos, que se exijam que os dados estejam disponíveis abertamente. Então, muitas agências de fomento e muitas áreas do conhecimento passam agora a valorizar muito mais os dados até do que o próprio artigo científico, e muitas agências de fomento já se posicionaram que só financiam aquelas pesquisas cujos dados estejam abertos. Isso tem acontecido muito no caso de Covid e de Zika vírus, por exemplo. Se você não vai disponibilizar esses dados abertamente, então você não recebe financiamento. Ou, se você receber financiamento, isso precisa estar aberto para a comunidade científica e para a sociedade. Tá? Como dados de pesquisa, é importante a gente entender que é tudo aquilo, dados de pesquisa, porque a gente está falando de dados abertos, né? Colocar os dados de pesquisa de forma aberta. E, como dados de pesquisa, a gente precisa entender que é tudo aquilo que for necessário para validar, para avaliar, para reanalisar, reinterpretar, replicar e reproduzir. Ou seja, tudo aquilo que for evidência dos teus achados, tudo que está subjacente ao artigo que você está publicando, é entendido como dado de pesquisa. Eu sei que parece uma obviedade, mas é importante destacar isso, porque para vocês pode ser que dado seja claro na sua área o que é dado de pesquisa. Mas o que é dado de pesquisa na área de linguística? O que é dado de pesquisa na área de letras? Então, essa definição do que é dado de pesquisa varia muito dependendo da disciplina. Tá? Então, a gente aqui, só para dar um exemplo dos tipos de dados, né? Então, a gente tem dados observacionais, dados experimentais, computacionais, dados de simulação. Então, tudo isso aqui pode ser entendido como dado de pesquisa. Então, você tem uma fotografia, você pode ter um documento. Tudo pode ser dado de pesquisa, dependendo de qual é a área, o campo ou disciplina que você está trabalhando. Tá? Aqui alguns exemplos. Tá? Então, quanto à natureza, pode ser número, pode ser mídia, software, texto, artefato, um processo. Então, se você na área de museologia, na área de zoologia. Então, um espécime, a peça, ela é um dado de pesquisa também. Então, você pode dizer, esse dado, esse espécime está em tal lugar, etc. Então, dependendo do contexto da disciplina, isso varia muito. Então, a gente pode ter documentos, Word, planilhas, cadernos de laboratório, questionários, áudios, fotografias, slides, artefatos, como eu comentei, espécimes, amostras.
coleções de objetos digitais, dados estatísticos, bancos de dados, vídeo, áudio, texto, imagem, modelos, software, metodologias, procedimentos, workflows, tudo isso pode ser considerado dado de pesquisa. O que vai variar é em que disciplina esse dado está sendo considerado. Então, como eu comentei, não é incomum, muitas vezes você está falando com alguém da área de humanidades, falar o que é dado de pesquisa na sua área? E o pesquisador precisa refletir sobre o que pode ser considerado como evidência essencial para validar, reproduzir os resultados de pesquisa. Na área de vocês, que é muito mais sensível, é sempre importante pensar que os dados precisam estar abertos, sim, mas é tão aberto quanto possível e tão fechado quanto necessário. Então, dados de segurança pública, nem tudo pode estar aberto. O que o movimento de dados abertos, compartilhamento e reuso de dados em prol da reprodutibilidade, da integridade da pesquisa, reforça é que tudo aquilo, que a questão é, tudo deve estar aberto. Você só vai fechar aquilo que não pode. O que a gente vê hoje é o cenário contrário. Está tudo fechado, você não tem acesso a dado nenhum. E aí, em alguns casos, há essa justificativa, mas é dado sensível, é dado pessoal, é dado... Há uma série de procedimentos que podem ser adotados para que você possa compartilhar dados, como a anonimização, por exemplo. É um recurso muito utilizado para você poder compartilhar dados. Tá? Então, assim, não compartilhe informação que é privilegiada, sobre sigilo, etc. Você precisa compartilhar tudo o que é possível compartilhar. Então, tão aberto quanto possível, tão fechado quanto seja necessário. Sem falar que há distintas formas, o fato de um dado estar aberto não significa que ele está aberto na sua integralidade e aberto para qualquer um. Há distintas formas de compartilhar os dados de pesquisa. Então, você tem o nível mais alto, que é o compartilhamento, abrir tudo para todo mundo, para qualquer pessoa da sociedade, mas você tem a possibilidade de ter um compartilhamento com acesso controlado, você tem um compartilhamento por meio de solicitação. Então, isso, quem vai definir que nível de abertura dar aos dados é o pesquisador que trabalhou com aqueles dados. Então, quando a gente defende que os dados devem estar abertos, eu não estou impondo a você como você tem que fazer isso. Você, com o conhecimento que tem da sua área de pesquisa e das características que tem a sua comunidade, vai definir, e, obviamente, conhecendo bem os dados que tem, vai definir que nível de abertura você vai dar para aquele conjunto de dados. Isso para lembrar que, também ali em 2020, o Cielo criou o Cielo Data, que, nesse caso, é um repositório num nicho muito específico, que é para os artigos que estão depositados em qualquer periódico do Cielo ou para qualquer pré-print. Como a gente comentou que pré-print tem fragilidades, não necessariamente, se junto com o pré-print, você deposita o conjunto de dados. Então, você permite um escrutínio muito mais profundo do que apenas depositar o pré-print. Então, o Cielo Data se presta a isso, a apoiar tanto o Cielo pré-prints com o depósito de dados, quanto os periódicos da base Cielo. Okay? E aqui é uma série de guias e manuais, que, embora sejam guias e manuais para depósito no Cielo Data, é importante que quem está trabalhando com dados, ou pretende abrir os dados, ou depositar os seus dados, possa consultar esses manuais, porque muito do que se está dizendo aqui... Tem umas setinhas aí, uns negócios? Muito do que se está dizendo aqui, como você deposita, como você trata os seus dados, como você descreve os seus dados, isso serve, e é uma FAQ, isso esclarece muitas questões para você depositar os seus dados, inclusive em outros repositórios. Então, ela tem essa utilidade, mesmo que não seja para depósito no Cielo Data. Uma série de manuais aí disponível. Aqui um exemplo de um artigo, de um depósito de dados no Cielo Data. Então, a gente tem aí um conjunto de dados que está depositado. Então, você tem aí uma citação desse conjunto de dados, a qual artigo ele está relacionado. Então, você tem o conjunto de dados que está relacionado diretamente a esse artigo. Então, há um vínculo, um link entre o artigo e entre o conjunto de dados. E aqui, você, olhando dentro do próprio conjunto de dados brutos, questionário, não sei o quê, todo o conjunto de dados deve ter um arquivo README, porque dados sem contexto não serve para absolutamente nada. Só quem já precisou usar dados sabe que dados sem contexto não é nada.
E aí, entrando especificamente num dos datasets, que recebe uma citação, dá uma citação de como é que você cita conjunto de dados. Okay? E aqui, só para dar uma outra ideia para vocês, que uma tendência que também vem forte a partir dos dados, isso vai ao encontro do que eu comentei, o protagonismo que os dados passam a ter na ciência é a tendência de publicação de artigo de dados e de periódico de dados. Hoje, como eu comentei, que em algumas áreas se dá muito mais valor aos dados do que à própria publicação do artigo, você pode publicar um data paper, um data article, que é um artigo de dados, onde, ao invés de chegar a conclusões, análise em cima dos dados, você se dedica a construir um conjunto de dados e a explicitar todas as características daquele conjunto de dados sobre os quais você mesmo ou outros pesquisadores podem fazer análises, publicar artigos ou combinar conjunto de dados. Então, esse é um exemplo de um data journal. Há áreas do conhecimento que a forma compartilhar dados abertamente é parte da forma como se faz pesquisa naquele campo. E esse é o caso da biodiversidade. Pessoas que trabalham com biodiversidade, não só no Brasil como no mundo, a forma como fazem pesquisa é desse jeito, é compartilhando dados. Então, o que é um artigo de dados? Quais são as características que tem um artigo de dados? Um artigo de dados é um tipo de publicação que o objetivo principal é descrever um conjunto de dados de pesquisa. Então, o artigo de dados contém informação somente sobre os dados, não traz hipóteses, argumentos, conclusões, etc. Ele se destina exclusivamente a relatar as etapas metodológicas da obtenção daqueles dados científicos, detalhar e descrever a composição dos dados, o formato, a localização, as formas de acesso, que tipo de manipulação foi feito, que tipo de software foi utilizado, que tipo de processamento. Enquanto um artigo de dados ele pode ter algumas seções que são similares a um artigo tradicional, que é ele trazer um resumo, trazer uma introdução, uma contextualização, procedimentos metodológicos, se tem ou não conflito de interesse, agradecimentos e referências. E aqui vocês podem ver, esse é um exemplo de um artigo de dados. Você tem aqui, tem só uma bolinha aqui, você tem resumo, introdução, e aqui você vai fazendo a descrição dos dados e todo o trabalho que foi feito no tratamento daqueles dados. Muitos artigos de dados também, uma das vantagens também é promover a colaboração entre pesquisadores. Um dos pesquisadores, um editor do periódico Biota Neotropical, que está no Cielo, ele não publicou um artigo, tinha apenas um conjunto de dados, e os dados que ele tinha disponibilizado estavam tão ricos que os pesquisadores entraram em contato com eles para esclarecer alguns outros detalhes e chamou o doutor, esqueci o nome dele agora, ganhou um prêmio recentemente da FAPESP na área de biodiversidade do projeto Biota, Carlos Joly. O professor Carlos Joly foi convidado como colaborador, como coautor nesse trabalho. Tá? Essa é uma transformação importante. Uma outra transformação importante é a revisão por pares aberta, onde há muita resistência dos pesquisadores. E a revisão por pares aberta ou transparente, ela vem ao encontro de endereçar ou solucionar algumas das críticas que o processo de revisão por pares vem sofrendo nos últimos anos, que é o fato dele ser pouco fidedigno e inconsistente, é muito demorado e oneroso, falta de responsabilidade, há risco de vieses, muitas vezes, nesse processo, garantidos aqui principalmente pelo anonimato. Não há incentivo aos pareceristas, porque eles não recebem crédito por um trabalho que é demorado, né, e a comunidade já está saturada, dada a quantidade de artigos que se publica por ano, e é entendido aí como um desperdício de esforço, porque muitas vezes um parecer que você dá para um artigo, esse mesmo artigo foi rejeitado aqui, mas ele é submetido a um outro periódico, e começa de novo uma outra rodada de revisão por pares, 2, 3 pesquisadores chamados para participar da revisão por pares. O movimento que defende a revisão por pares aberta, que é um dos pilares lá da ciência aberta, faz esse apelo para maior transparência aqui, dentro desse processo
E, como eu comentei, há um apoio crescente para a publicação dos pareceres, e a principal questão que nos faz avançar tão lentamente aqui é a questão da identidade dos pareceristas. As pessoas não querem que as identidades sejam reveladas. Ao defender essa revisão por pares transparente, a gente diz que é uma prestação de contas, então, conflitos de interesse é facilmente percebido se você tem esse processo de forma mais aberta, né? Todos são publicamente responsáveis por suas ações. A revisão por pares aberta abre uma possibilidade de reconhecimento dos pesquisadores que fazem o trabalho de revisão. Ela é desafiadora, demorada e não é reconhecida. Então, a publicação dos pareceres podem receber um DOI, podem começar a ser reconhecidas por agências como CAPES, FAPESP e outras. Então, já... Exatamente, porque você consegue citar isso, dizer, olha, está aqui esse documento que eu produzi. Muitas vezes, os pareceres para um determinado são muito ricos e não estão publicamente disponíveis. Claro que aí tem a história, o empecilho é a questão da abertura das identidades. Então, aqui, a qualidade, porque quando as identidades estão abertas, você pode melhorar significativamente a qualidade das avaliações, incentivando que os revisores sejam mais completos nas suas revisões e também deem feedbacks construtivos, porque só quem já leu alguns pareceres sabe como o parecerista número 2 pode ser desagradável, às vezes. Né? E isso aqui é um incentivo para esse parecer construtivo, não só dizer que esse artigo é um cheat, que não deveria estar nem aqui para eu avaliar. Né? E isso incentiva essas contribuições mais construtivas do parecer. Só para compartilhar com vocês que, assim como lá na abertura dos dados, há diversas possibilidades ou níveis de abertura desse processo, abertura ou transparência no processo de revisão por pares. A gente pode ter as identidades abertas, que são tanto os revisores quanto os autores são conhecidos. Os pareceres abertos é quando se permite publicar o parecer que foi dado a determinado artigo. A interação aberta, quando há ali uma colaboração de forma aberta entre o autor e o revisor. Então, eles ficam conversando ali durante o processo de revisão por pares e há essa contribuição. Os pré-prints é uma forma de abrir as identidades, porque já não dá mais para você dizer que você é double blind review, que você é duplo cego, porque já se conhece a identidade do autor que depositou esse manuscrito em pré-print. Comentários abertos, quando esse manuscrito já está publicado, e ali você vai ali nas partes de comentários e faz suas considerações. Tem também plataformas abertas, que são hoje plataformas que fazem pareceres de artigos. Não confundam com prática antiética, não é necessariamente esse o caso. São pareceres feitos por essas instituições que reúnem aí uma série de pesquisadores, e esse parecer caminha com o artigo. Se o artigo foi submetido a um determinado periódico, esse artigo leva esse parecer junto e já apresenta, muitas vezes, num periódico, junto com um parecer. Isso não é necessariamente uma prática antiética. Só para compartilhar com vocês, como eu comentei, há distintos níveis de abertura. Na Cielo, a gente já abre a possibilidade para que, se pelo menos um nível, eu diria de transparência de abertura do processo de revisão por pares, é pelo menos indicar todas as datas do processo, foi, voltou, revisou, não sei o quê, quem foi o editor responsável por conduzir o processo de revisão por pares, é um primeiro passo na abertura, na transparência desse processo. Mas há outros níveis, é claro. Então, assim, você tem o histórico aqui de toda que foi, voltou, etc. Você tem as datas de publicação, a declaração de disponibilidade de dados. Como eu comentei, é importante que cada artigo hoje tenha a seção declaração de disponibilidade de dados, mesmo que não haja dados. É importante para o humano que está lendo saber se os dados não estão ali porque eles não existem, ou se os dados não estão sendo, eles existem, mas não estão sequer mencionados. A seção de disponibilidade de dados, ela comunica para humanos e para máquinas,
Isso é na interoperação de vários sistemas, se existem dados associados àquele artigo. Aqui um exemplo de um artigo que tem pareceres disponíveis no Cielo. Mais uma, por favor. E aqui foram 2 pareceres, nesse caso aqui, identificado o avaliador A e o avaliador B, com seus respectivos pareceres publicados junto ao artigo. Estou terminando agora. Chegamos na seção de desafios. No caso de periódicos e pesquisadores, o desafio é atualizar suas políticas editoriais para deixar claro para todos os pesquisadores que utilizam aquele veículo de comunicação das pesquisas quais são as práticas, ou se não adota nenhuma prática. Se eu entro num periódico, ele não me diz nada sobre pré-print, nem sobre dados, nem sobre avaliação por pares aberta, não significa necessariamente, por exemplo, eu não sei se eu posso depositar o manuscrito no pré-print e depois enviar para esse periódico, porque ele não diz nada. Você até pode rejeitar, eu não quero aceitar pré-print, mas você precisa incluir nas suas instruções dos autores, eu não aceito pré-prints, ou eu aceito pré-prints. Essa informação precisa estar transparente nas políticas editoriais. Há, como eu comentei, uma resistência da comunidade em relação à abertura de todas da adoção dessas práticas no processo de fazer pesquisa, como eu comentei, porque isso requer uma curva de aprendizado, requer mudar a forma como eu já faço as coisas, conhecimento, toma tempo. Então, eu prefiro seguir fazendo como eu já estou fazendo, né? Um outro obstáculo significativo que muitas agências já começam a discutir, e Cielo é um promotor e está sempre discutindo isso com as agências, é reconhecer e valorizar e recompensar os pesquisadores que estão adotando práticas abertas, que já estão produzindo suas pesquisas imbuídos desse espírito da ciência aberta. Se a gente não muda o sistema de incentivo e recompensas para reconhecer quem dá parecer aberto, quem, ao invés de publicar um artigo, publicou um conjunto de dados, quem está ali fazendo pareceres, e etc., a gente não consegue mudar ou fazer com que a comunidade se una ou se mova para a adoção dessas práticas abertas. Então, isso é urgente, requisitar que o sistema de incentivos e recompensa para progressão na carreira, não só para contratação, quando você vai validar, esqueci lá o nome, quando você vai dizer, não, agora você é um professor aqui dessa instituição, tudo isso deve ser considerado se a gente quer mover os pesquisadores para adotarem formas mais abertas de se comunicar. Como eu comentei, a gente tem aí toda uma variedade hoje de objetos de comunicação, de pesquisa. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está indo além da centralidade que a gente tem no periódico, né? Então, a gente tem também um outro desafio, que eu já comentei, como é que essa atual geração de pesquisadores que não foi treinado, que não está... Quantos dos professores aqui já utilizaram alguma dessas práticas de ciência aberta ou sabe como é que faz? Quantos já depositou um pré-print e sabe o que acontece e como isso é feito? Quantos já trabalharam num conjunto de dados para a disponibilização pública dessa informação? Quantos já deram um parecer aberto e etc.? Como é que a gente vai preparar a nova geração de pesquisadores que ainda não adotam ou não priorizam, estão sendo treinados por pesquisadores que ainda não adotam e não priorizam essa forma de fazer ciência, de forma mais aberta, transparente e colaborativa. Tá? Esses são os principais desafios que eu vejo. E aqui, isso para dizer que o ecossistema de publicação está mudando significativamente. A gente passa a ter outros objetos de comunicação de pesquisa, então a gente tem dados, pré-prints, artigos de dados, pareceres, códigos de programa, etc. Artigos e livros, livros e capítulos de livro, sempre tiveram, em alguma forma, nessa centralidade. Hoje, a gente tem uma série de objetos de comunicação da pesquisa que gravitam aí, que a gente tem que orquestrar todos esses objetos de comunicação de pesquisa, e, por isso, eu dizia que o sistema de incentivo e recompensas precisa agora olhar para essa quantidade de objetos de comunicação de pesquisa. Não é só o artigo científico que vale, não é só o capítulo ou o livro. Quantas vezes a gente não viu
durante a pandemia, pesquisadores indo para a TV falar para a sociedade, para a comunidade, sobre determinada doença, ou esclarecer determinado assunto. Por que isso não pode, não deve ser reconhecido como uma contribuição desse pesquisador para a sociedade e deveria só centrar em quantos artigos ele publicou, independente de quantos conjuntos de dados ele disponibilizou, para que outros pesquisadores pudessem desenvolver pesquisa e que ter o seu retorno para a sociedade. Então, por isso que eu digo que hoje a gente tem uma variedade muito grande, um ecossistema da publicação acadêmica. Hoje tem uma diversidade de outputs e objetos digitais de comunicação da pesquisa que precisam ser considerados, precisam ser utilizados, precisam ser valorizados, precisam ser reconhecidos para que a gente tenha os pesquisadores trabalhando dentro, nesse conceito da ciência aberta, mais transparente, mais inclusiva e voltada para a sociedade. É isso. É isso. Essas são as referências dos trabalhos que eu usei. E vou deixar depois disponível aí a apresentação. E estamos aí para as perguntas e para terminar essa conversa que a gente começou agora. Muitíssimo obrigada, Solange. Eu estava ali anotando, eu fui muito provocada, né? Eu acredito que muitos de nós aqui fomos provocados. Você senta agora? Eu aqui tem um QR Code para o registro de frequência. Tá? Então, vocês podem... Tem também aqui dá para... O Fábio imprimiu também. Mas vocês, se conseguirem captar dali, vai levar para um formulário, e nesse formulário vocês vão registrar nome, e-mail e dizer que estavam aqui. O e-mail é necessário para poder enviar o certificado, tá? Então, é importante preencher todos os campos. Eu vou abrir para perguntas, mas eu não posso deixar de comentar. Comentar muito rapidamente para não tirar muito tempo de perguntas. E, enquanto você estava falando, Solange, eu me lembrei de quando eu fiz o meu primeiro mestrado lá em Belém. Eu sou historiadora, para quem não sabe. E eu entrei no mestrado com 20 anos. E aí eu trabalhava com o movimento do Porto do Pará e construí um banco de dados isso era 1987. E eu tenho 57 anos, não precisa fazer conta, não. E eu... Ainda era aquele tempo que tinha de contratar alguém, era um banco de dados, era no computador, mas era alguém da computação que tinha de construir. E tinha de fazer uma entrada manual. Né? O navio X chegou, trouxe tantos barris disso, tantos barris daquilo, e o banco de dados ficou maravilhoso. A minha orientadora virou para mim e disse assim: não compartilha isso com ninguém, porque senão vão roubar a tua pesquisa. Assim, depois, tudo. Assim, alguém que vai, um historiador, uma historiadora que vai num arquivo público e acha um documento que diz assim, vendo uma... Gente, isso é o termo da época, né? Vendo uma negrinha tal, veio de tal lado, tarará. Esconde isso, porque isso vai dar um artigo científico. Se alguém pegar, você perdeu. Então, isso era muito comum. E ainda é, não é? Vamos combinar que ainda é muito comum. Isso me assim, você foi falando e eu fui me lembrando disso. Mas essa última parte também é um assunto muito caro para nós, não é? A gente manda um artigo e aquele artigo volta com
um parecer tão desaforado que a gente fica assim, meu Deus do céu, não vou arrumar, desisto desse artigo. Então, e aí depois a gente pensa, nossa, já gastei tanto tempo, ou eu mando para outra revista, mas pode ser o mesmo parecerista, vou arrumar, aí vou fazer aquilo já sem prazer até, não é? Então, são questões que são muito caras para todos nós. Então, é por isso que eu fiz questão de iniciar essa fala. Eu não vou perguntar nada, nem é só para colocar esse depoimento enquanto alguém que já escreveu algumas coisas. Bom, eu vou abrir para perguntas. Vamos fazer o seguinte, uma rodada de 3 perguntas. Então, você tem papel para anotar? Eu te dou. Uma rodada de 3 perguntas e, se der tempo, outra rodada de 3 perguntas. Alguém quer começar? Se não quiserem, eu faço a minha pergunta. Bom, boa tarde, Solange. É um prazer aqui ouvir a sua fala. Muitas informações, muitos termos que imagino que os nossos alunos não conheçam ainda, né? Mas eu acho que é interessante já ir, né, iniciando esse contato e conhecendo, porque é assim que se faz ciência, né? E acho muito interessante, né, a sua fala e a complementação da professora Nilda, e eu já estava pensando nisso, é como a ciência se transforma, né? Ela está sempre em intensa mutação, então ela não é algo fechado, ela é algo em construção, e a gente percebe que em poucos anos aí, né, a gente tem novas formas de fazer ciência, e isso é muito interessante. Quando eu ouço a sua fala, me vem, assim, num primeiro momento, uma questão moral. Assim, estamos numa universidade pública, produzindo conhecimento público com verba pública, né, e moralmente, para mim, né, isso é claro, esses dados, isso tem que ser público, né? Mas eu queria colocar um desafio para você. Claro que isso esteve na sua fala, né, mas uma reflexão, assim, não pela via moral, mas pela qualidade científica. Ou seja, como a ciência melhora quando a gente fala em ciência aberta. Como a ciência sai ganhando nesse processo, né? Como a gente produz conhecimento melhor falando em ciência aberta. Então, aqui eu estou tirando essa questão moral, que é importante, né, mas colocando aqui na qualidade desse conhecimento produzido. Sim, perfeito. Meu nome é Fábio Croco, sou professor do Departamento de Humanidades. Doutora Solange, eu sou o professor Renato, do Departamento de Matemática. Eu queria, na verdade, compartilhar, né, a minha preocupação com as revistas de conteúdo aberto, delas possivelmente não estarem preparadas para as inteligências artificiais estarem usando elas como banco de dados. E a minha preocupação com a inteligência artificial, é claro que não é com o bom uso, mas é com o mau uso, né? Como a gente está vendo acontecer de fato, grupos, estados terroristas usando a inteligência artificial para mirar melhor nas vítimas, né? Nos seus alvos. Então, eu sou totalmente a favor da publicação aberta, mas muitas vezes as revistas têm financiamentos muito pequenos, né? E eu vejo uma preocupação muito grande com elas conseguirem impedir o data scraping, né? Esses robôs de ficarem usando as informações científicas para fins nefastos, né? É isso. Boa tarde, professor Delmo, do Departamento de Humanidades. Parabéns pela apresentação. Eu fiquei intrigado, desde o título da tua palestra, de ciência aberta, porque assim, eu penso que é um paradoxo, né? Que quando eu falo em ciência aberta, e aí eu penso assim, as grandes revistas, né, hoje são fechadas, né? Nature, você tem que pagar para acessar, né? A CAPES gasta milhões para disponibilizar as revistas científicas que são fechadas, né? Ou seja, a massa de informação que circula da ciência hoje é acesso restrito, né? Então, como é que você vê
esse paradoxo de uma ciência aberta e de um volume enorme de informação que impacta na ciência, que é fechado, né? Que é restrito a gente aqui da universidade, a grande maioria da população brasileira não tem acesso a esses dados, né? Então, é um grande paradoxo, né? Como é que fica a ciência aberta no meio de uma ciência, vamos dizer assim, fechada? Tá ligado? Vou começar pela última. E como é que fica o movimento da ciência aberta? Como sempre esteve, brigando. Um dos pilares do movimento da ciência aberta é o acesso aberto. O que advoga o acesso aberto? Todo conhecimento científico, e não é só aquele com financiamento público, deve estar aberto, acessível para toda a sociedade. O conhecimento científico tem que estar aberto para a sociedade. Esse é um dos pilares da ciência aberta. Claro que e você tem um movimento muito grande, muito forte no acesso aberto. A Europa, esse não é um problema que, como eu comentei, Brasil e América Latina têm que lidar, porque o Cielo nasce acesso aberto antes mesmo do acesso aberto existir. Para nós, país em desenvolvimento, para a gente que não está brigando pelos bilhões que a indústria editorial, Elsevier, Wiley, todas essas que a gente, Nature, todas essas que a gente conhece, fazem muito, muito dinheiro com conhecimento científico. A gente não tá brigando aí, esse não é o nosso cenário. A América Latina já superou essa questão, porque, como eu comentei, você tem Cielo, tem Redalic, você tem Latindex, a gente tem uma série de infraestruturas nacionais e regionais que promovem o acesso aberto. Isso não é uma dificuldade. Quem está se degladiando com isso é Estados Unidos, é Europa, é o Hemisfério Norte. Eles é que estão brigando com a indústria editorial. Eles não têm periódicos, muitos periódicos de acesso aberto. Eles têm, sim, tem o Plano S, você tem uma série de outras políticas, muitas vezes, regionais ou nacionais, tentando vencer e implementar alguns periódicos de acesso aberto. Essa briga nossa está ganha. Eles têm que resolver o problema do lado deles lá. A gente não está. Para nós, é acesso aberto, ponto. Esse é um dos pilares da ciência aberta. Eles é que não estão trabalhando imbuídos do espírito da ciência aberta. E eles, sim, estão se degladiando. Acho que teve um relatório, esqueci o nome do relatório dos Estados Unidos, que determinava um prazo aí para que as pesquisas estivessem abertas. Da mesma forma, tem o Plano S na Europa, brigando lá já há alguns anos para que todas as pesquisas estejam abertas. Recentemente, a Fundação Belinda Gates e do Bill Gates, lá, a fundação deles, só vai financiar pesquisa que sejam disponibilizadas em acesso aberto. É uma briga ainda em curso. Tá? Então, assim, eles é que estão errados, é que tem que vir para o movimento de acesso aberto. A nossa parte aqui na América Latina está feita. Tá? Então, há um paradoxo? Há um paradoxo porque a gente está brigando nesse cenário, a gente está brigando para que a ciência seja aberta. Eles ainda não são, mas a gente está nessa briga. Tá? Quanto às revistas, eu estou indo na ordem inversa, as revistas e a questão da inteligência artificial, isso ainda está em discussão e não há consenso. O que a gente sabe é que o nosso conhecimento científico está aberto. Como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial usando esses conteúdos? Olha, o conteúdo está aberto e tem que estar aberto. A gente tem que olhar lá do lado da inteligência artificial, como é que a gente vai lidar com isso, se vai regulamentar, não vai regulamentar, quais são os consensos aos quais a gente vai chegar futuramente. Ainda não há tantos consensos. Vamos fechar os periódicos porque agora tem inteligência artificial. Não acho que seja esse o caminho. Como é que a gente lida com a inteligência artificial é uma coisa, e não é fecha o acesso para prevenir problemas com a inteligência artificial. Sobre inteligência artificial e periódicos e gestão editorial, há aí já alguns consensos. No começo dessa brincadeira com inteligência artificial, a gente chegou a ver artigos onde se nomeava ChatGPT como autoria. Isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Porque o que a gente já tem de consenso
é que a inteligência artificial pode sim, pode e deve ser utilizada na pesquisa. A questão é que a gente está num momento de transição e o que precisa haver é transparência. Que tipo de inteligência artificial se usou, em que momento se utilizou, e ser transparente quando você publicar o artigo, que tipo de uso de inteligência artificial você fez. Então, já há periódicos que colocam ali nas suas instruções aos autores, olha, se você fizer uso da inteligência artificial, você cita aqui nas referências, ou você diz, seja no método, ou no resumo, ou na introdução, ou numa nota dizendo... Assim como tem declaração de disponibilidade de dados, o uso de inteligência artificial. O que você usou, para que você usou, como você usou. Não tem nenhum problema você usar, você só precisa ser transparente a respeito disso. Tudo isso vai ao encontro, transparência e abertura vai tudo ao encontro da integridade da pesquisa. Então, se você está sendo... Pode ser que futuramente a gente nem precise mais mencionar, como a gente não menciona, eu usei o Word, viu, para escrever esse artigo. Você não menciona mais isso. Mas pode ser que futuramente você não precise... Olha, eu usei inteligência artificial aqui, a inteligência X ou Y, para melhorar a minha redação, corrigir erros ortográficos, para melhorar a clareza, a coesão e fluidez, e blá, 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 blá. Ou usei inteligência artificial aqui para melhorar o inglês, porque eu não sou um nativo, então eu usei nessa direção. Não tem nenhum problema. Você só precisa ser transparente sobre o que você usou, em que momento você usou, e declarar isso, e pode ser que futuramente isso não seja mais necessário citar, evidentemente, se você usou. Esses são os consensos que eu tenho visto sobre o uso de inteligência artificial nos periódicos. Talvez o Cielo realize, ao final do ano, algum evento ligado à inteligência artificial e periódicos. Estamos discutindo com o IBICT para ver como é que, na comunicação científica, a gente vai lidar com a questão da inteligência artificial, trazendo aí alguns especialistas para discutir o tema. Tudo ainda está sendo discutido, é tudo muito recente, então há poucos consensos nesse campo. Mas não acho que o consenso feche os periódicos, porque a inteligência artificial pode ser nociva. Ela pode ser nociva, mas o caminho não é fechar os periódicos, na minha avaliação. Tá? Só para prevenir algum uso nefasto que venha a ser feito. Como a ciência aberta melhora a ciência aberta melhora a ciência de várias... Alguém aqui foi que perguntou? De várias maneiras. Quando eu falo de abrir dados, eu estou falando de transparência e de integridade na pesquisa. Porque eu consigo entregar para a professora Nilda, tentar reproduzir o meu estudo, ou tentar replicar o meu estudo. Ela pode pegar dados similares, etc., e fazer um artigo similar com os dados próprios, ou ela pode pegar os meus próprios dados e tentar ver como foi que ela chegou aqui nesse número aqui. não bateu, não. Foi isso que aconteceu lá com a Sujis Filho. O pessoal achou muito estranho, falando, dá esses dados aí que eu quero olhar. Não tem, não. Isso vai ao encontro da integridade da pesquisa, então isso melhora a pesquisa, porque você tem menos resultados que são questionáveis, ou você pode coibir más práticas na comunicação científica. Então, você melhora a reprodutibilidade, você melhora a integridade, você melhora o reuso, você promove colaboração e você melhora também o uso de recurso que o país investe em ciência, tecnologia e pesquisa, não refazendo pesquisas que já foram feitas, não coletando dados novamente. Então, você melhora a pesquisa à medida que você deixa ela mais aberta, transparente, plural, no sentido de reconhecer os objetos digitais de comunicação de pesquisa, e também essa transparência para outros pesquisadores e também para a sociedade. Porque tem havido, nos últimos tempos, muita desconfiança também em relação à ciência. Então, quanto mais aberto, mais possibilidades de verificar a gente promova, maior será a confiança na ciência. Então, a ciência ao olho público, ao olho da sociedade. Então, quanto mais aberta, eu acho que a gente só promove isso, né? Eu fiquei, enquanto chega lá na Ilane, quando você fala, sou historiador, o que é dado na área de história, por exemplo? Próxima pergunta. Não, cada
cada pesquisador tem que se fazer, vocês têm que fazer essa pergunta para vocês na área de... Nossa, mas o que é dado no meu campo? Aí já começa a pensar. Lembrem de todos aqueles tipos de documentos, de dados que eu falei. Vão aí pensando o que é dado na área de história. Eu sou Elaine, sou bibliotecária aqui no ITA. E só voltando aí, começando pelo final também, né, a gente sabe que na área de meteorologia, os dados de pesquisa eram os diários de bordo dos navegantes, né? Então, era para ver o que... Assim, um dado de pesquisa é uma coisa simples, né? Que antes eram os diários de bordo e hoje são os nossos softwares, essas coisas todas, né? Depois a gente vai se ouvir também ali. No começo do ano, a gente conversou com os meninos, né, com eles sobre pré-prints, um pouquinho, conversamos sobre ciência aberta, um pouco. Então, um pouco eles conhecem a terminologia, né? Falamos sobre a revisão de pares com eles, né? E falamos também da importância dos repositórios institucionais. Então, aqui no ITA, né, o que nós temos? Nós temos uma biblioteca digital, onde as teses são digitalizadas, né, desde as primeiras, depois parou um período, depois, em 87, 88, as teses já vieram no formato digital, assim também como os TGs. Então, esse material já está digitalizado e nós estamos partindo para uma segunda fase, onde nós iremos incluir, como as demais instituições já fazem, nos seus repositórios, os artigos e os relatórios produzidos na instituição, de forma que fiquem na íntegra abertos também. Depois, aqui também, como biblioteca, já tem ou mais de alguns anos atrás, a biblioteca participou de um projeto da FAPESP na criação de um banco de dados científicos, né? Então, existe esse processo, esse projeto em andamento para incluir os dados das pesquisas nesse buscador da FAPESP, de dados de pesquisa. Então, nós estamos inseridos também nesse projeto. E é mais sobre isso, que eu acho que os repositórios são uma parte importantíssima dessa fase de ciência aberta. E outra coisa que eu vejo também, nas bases de dados, principalmente, e que a nossa terá também, são as métricas, não só dessas que são usadas hoje na Web of Science, Science Direct, que é a citação, que influencia muito, que é muito importante para os pesquisadores, mas hoje em dia já tem uma métrica que vocês conhecem, provavelmente, que são quantas vezes aquele artigo foi feito o download dele. Então, quantas vezes ele foi encaminhado para uma rede social. Então, isso já está criando um valor que vai além daquele da citação por citação. Então, eu acho que isso também é importante para o acesso aberto das pesquisas, né? O que ela está comentando, dá para fazer um link com o pré-print que eu comentei. Lembra que eu mostrei um donut do Score Altmetric? É disso que se trata. Quantas vezes foi mencionado no ex-Twitter, agora Twitter, quantas vezes foi mencionado em um blog post, quantas vezes foi mencionado em alguma dessas mídias sociais, porque não são redes sociais, mídias sociais, e é um pouco você fazer uma varredura, não é bem do impacto, porque não chamaria impacto social, mas é do alcance daquela pesquisa na sociedade por meio desses outros recursos de mídias sociais. Fiquei curiosa na tua fala de saber, algumas instituições têm, se o ITA tem um repositório de dados, né, de pesquisa, ou
onde ficam os dados que vocês trabalham, produzem? Vão para onde? Qual é a questão da preservação desses dados? Porque um repositório de dados, para além apenas de um repositório institucional, ele se preocupa com os dados, com a descrição, com os metadados, se os dados são fair, se eles são interoperáveis com outros sistemas, se eles têm um identificador único, se eles são encontráveis por máquinas também. Ele se preocupa, um repositório de dados, com a preservação digital desses dados para as gerações futuras de pesquisadores. Os dados que vocês estão produzindo hoje são úteis não só para vocês, mas podem ser úteis ou serão úteis para pesquisadores que ainda nem nasceram. Onde estão esses dados? Os dados que vocês produziram. Eu estou fazendo essas provocações e essa pergunta. Onde estão os dados da sua tese? Onde estão os da minha dissertação? Muitas vezes, quando a gente levanta dados de acesso a consultas à comunidade, onde estão os seus dados de pesquisa, muitos dos artigos, nem o próprio pesquisador consegue mais acesso aos dados. Vamos pensar aqui, eu estou aqui pensando, eu também, tá? Comigo mesmo. Será que se eu for tentar passar lá todos aquele banco de dados que eu trabalhei no meu doutorado, sobre rankings de universidade, com todos aqueles rankings que eu coletei, aquelas posições, será que eu conseguiria reutilizar aqueles meus dados? Vocês conseguiriam reutilizar os dados da pesquisa de vocês, de alguma pesquisa que você fez lá atrás? Onde estão esses dados? Né? A gente olha o artigo, está lá, aqui está o conjunto de dados, etc. Quando você vai olhar onde é que estão os dados, é uma profundeza, é um tal de arquivo final, final 1, final 2, final. As planilhas Excel não têm descrição do que é, a tabela está lá, número 1, e diz ali, não diz nada aqueles títulos. Como é que alguém consegue usar e reproduzir qualquer pesquisa ou reutilizar aqueles dados? Como é que você consegue entrar numa tabela de Excel que você produziu há 10 anos, entra lá e você consegue entender o que está ali? Que são aquelas colunas, se você não tem um arquivo README, se você não tem uma descrição dos dados, isso vai ao encontro do arquivo do artigo de dados que eu comentei. E essa é a importância. Está tudo ali documentado para que alguém possa compreender. É um dicionário de dados, para que alguém possa compreender aqueles dados. Nem você mesmo consegue compreender, muitas vezes, os dados, uma tabela, umas coisas que você coletou lá, sei lá quantos anos. Porque enquanto está fresco, tudo bem, mas 10 anos depois, sei lá o que era aquilo que eu botei naquela tabela. Não sei. Está meio estranho. Está meio estranho isso aí. Ele que vai perguntar, Tá. mas tem um certo professor, não vou dizer quem, Sem citar nomes, não precisa. que estava ali até coçando a cabeça, porque a gente entra na sala dele e a gente se perde, assim, sabe? Entre... Quem será, né? Avalie os dados. Bem, bom dia. Eu sou Guilherme Otaviano, conhecido pela maioria como da Lua. E, bem, nessa questão específica de como a ciência aberta ela leva a um desenvolvimento mais eficiente da ciência, é algo que eu consigo compreender muito bem. Inclusive, eu sempre tive uma vontade muito grande, desde quando eu estava no ensino médio, de entrar nesse ambiente científico. E foi uma surpresa para mim saber que, tradicionalmente, coisas como o banco de dados e projetos fracassados não são considerados coisas importantes. Isso foi algo que me surpreendeu, porque me parecia algo nem um pouco intuitivo. E, por isso eu digo, entendi muito bem que, quando o aspecto a ciência para o desenvolvimento da própria ciência, a ciência aberta, para mim, praticamente não tem motivos de não funcionar. Mas, agora, trazendo para a questão de como essa ciência interage com a sociedade, eu acho que talvez essa questão não fique muito clara na minha opinião, não é uma coisa muito certa, de até que ponto isso é uma vantagem. Porque, em alguns aspectos, agora que nós estamos falando de sociedade, tem toda uma questão ética, moral aqui, e existem circunstâncias onde, para mim, a liberação de dados é algo que deve ser feito e sem consentimento.
porque, como foi o exemplo da Covid, uma pesquisa que pode ajudar a progredir algo que vai trazer a cura para uma doença, não é algo que deveria ser uma opção do pesquisador abrir ou não. Aí nós temos um extremo, onde a ciência aberta não é apenas necessária, não é apenas bom, como é uma questão de certo ou errado. Mas, ao mesmo tempo, a ciência sendo utilizada como ferramenta, ela pode ser utilizada de várias formas diferentes. E simplesmente dizer que qualquer coisa pode ser dado a qualquer pessoa, no quesito, explicando melhor. Se nós imaginarmos a ciência aberta como sendo uma forma de pegar uma ferramenta que é a ciência e deixar ela à disponibilidade de qualquer pessoa e qualquer instituição, nós podemos encontrar casos onde encontramos o extremo oposto, onde existem certas pesquisas e certos resultados que são melhor que não sejam divulgados, e existe lá um espaço cinzento, onde como julgar até que ponto uma nova tecnologia que ninguém sabe como vai ser utilizada pode ser tão aberta assim, todo o processo de desenvolvimento dela pode ser tão aberto, e até que ponto alguém vai poder julgar que um cientista que fez todo um trabalho, ele vai ser obrigado a pegar aquela pesquisa dele e levar ao público porque é algo necessário para a sociedade. É uma grande pergunta que eu tenho. Eu não consigo tratar isso como algo muito preto no branco. Se há algum argumento para que seja tratado dessa forma, eu gostaria de ouvir. E não sendo, como é que seria feita como é que essa subjetividade seria resolvida dentro de um espaço tão objetivo que é o ambiente científico? Ok. Você traz aí muitas questões e você mistura ou integra várias dimensões da questão da ciência aberta, a comunicação com as sociedades. É importante entender, quando a gente está falando de comunicação científica, a gente está falando comunicação, normalmente, entre os pares. Eu estou falando do conceito, tá? O conceito de comunicação científica é comunicação de par para par, então, de pesquisador para pesquisador. Essa outra dimensão que você está comentando, ela é muito mais tratada em comunicação pública da ciência, que é o que a gente chama de divulgação científica, que é um pouco diferente da comunicação científica. A comunicação científica é como eu explico a minha pesquisa para o pesquisador, assim como eu entender o que eu estou falando. E a divulgação científica é como eu explico essa pesquisa, que é complexa, que é difícil, para a sociedade. Isso é divulgação científica, né? Então, é isso que aqueles pesquisadores que eu comentei estavam, muitas vezes, nos jornais, na TV, fazendo. Estavam fazendo divulgação científica, disseminação do conhecimento científico, traduzindo esse conhecimento científico para a sociedade. Né? Então, quando eu estou aqui falando sobre comunicação científica, eu estou falando desse outro lado aqui, a comunicação para os pares. Quando você fala que você entende que qualquer dado... uma outra coisa que eu esqueci de mencionar, e que vai um pouco ao encontro dessa tua fala, é que a gente está falando, olha, a comunicação científica tem um movimento, falando da abertura, da transparência, etc. É importante entender que, quando a gente fala de ciência aberta, a gente não está falando de um modo novo de fazer ciência. A ciência nasce, é quase como se a gente dissesse, a ciência nasce para ser ciência aberta. Depois ela foi se transformando aí por uma série de questões, sobretudo, que vai também ao encontro de um outro comentário que você fez, sobretudo por conta da competitividade dentro da comunidade científica. Eu quero publicar mais, eu quero ser mais reconhecido, eu quero isso, etc. Né? Eu quero ganhar mais, quero ser... E outras recompensas que a comunidade, com os quais a comunidade científica trabalha, ou é incentivada, ou é motivada, são as cenouras que colocam na nossa frente, né? Ou como o modelo de avaliar ciência e pesquisadores é realizado, ele conduz o modelo que a gente tem de avaliação de ciência, ele é indutor de comportamentos. Se a gente não reconhece essas práticas de ciência aberta nesse sistema de incentivo e recompensa, a gente não consegue induzir esses comportamentos. Então, por isso, você fala, eu não entendo por que alguém fecha. É por conta dessa questão de competitividade dentro da comunidade científica, né? É uma das razões. E aí eu guardo isso para mim
para eu poder publicar. Não há problema de você guardar isso para você, enquanto você está ali fazendo a sua tese, até você publicar. Mas nada impede que os dados podem ser publicados com embargo. Então, por alguma razão qualquer que seja, quem vai definir o nível de abertura, como eu comentei ao pesquisador, você poderia, publiquei meu artigo, está aqui esse conjunto de dados, ele tem um embargo de, sei lá, 2 meses depois da publicação do meu artigo, está aqui disponível, ele pode ser depositado, ou poderia ter sido, se a gente já tivesse os repositórios, poderia ter sido depositado com embargo, e esse embargo cairia em tempo X definido por você. É muito complexo, e por isso eu trouxe para cá a divulgação científica e a comunicação científica. Muitas vezes, você colocar dados abertamente que a sociedade, o cidadão que não está envolvido ali naquela pesquisa e que não tem essa ponte da tradução da divulgação científica, possa entender. Então, muitas vezes, essa abertura, a gente está falando ali para os pares. E há muitos atores aí para definir se pode ou não abrir. Então, tem desde segredos industriais ou questões de segurança nacional. Há vários aspectos que podem definir que aquela pesquisa não, aqueles dados não podem estar abertos. Dados pessoais, dados sensíveis. Por exemplo, eu comentei que uma comunidade que usa muito tempo, que é parte da forma como eles fazem pesquisa, trabalhando com dado aberto, é a área de biodiversidade. Quando você está abrindo dado de biodiversidade, muitas vezes você está lidando com espécies que são ameaçadas, você não pode disponibilizar publicamente um conjunto de dados, sei lá, com dados de geolocalização de espécies ameaçadas. Você não pode fazer isso. Então, há uma série de requisitos para você disponibilizar dados abertos. E há uma série de atores envolvidos. Quem financiou, essa instituição aqui, o pesquisador, de repente, pode querer colocar o banco todo aberto, mas ele está sob uma instituição que tem uma política, e essa política pode determinar que ele não deva abrir esses dados. Então, há muitos atores envolvidos aí nesse processo para decidir se deve ou não estar aberto, Guilherme. E aí, o pesquisador, nesse caso, com essas instituições envolvidas, seja uma agência de fomento, seja uma instituição como o ITA, é que tem que definir o que pode estar aberto, e que nível de abertura pode ser dado àqueles dados. Eu não posso definir isso. É o pesquisador que tem conhecimento profundo daqueles dados, que sabe o que pode ter ali de sensível e que não deveria estar aberto para qualquer um, porque ele conhece quais são os problemas, as questões relacionadas àquele dado ali, em termos de sensibilidade. Mas há também possibilidades que, mesmo dados com essas características, possam passar por um processo que chama anonimização. Por exemplo, a gente está falando, sei lá, vocês estão analisando dados de acidente de avião, não sei das quantas, e aí você está avaliando quem foram os pilotos envolvidos, etc., nos vários acidentes que vocês estão analisando. E aí você, dependendo do tipo de aeronave, do tipo de acidente que você está avaliando, se você colocar lá uma informação sem nenhum tratamento de dado, eu posso identificar esses sujeitos. E isso não pode acontecer. Então, ao invés de dizer, é um piloto argentino de um avião, não sei das quantas, eu digo, é um piloto da América do Sul, na faixa etária entre 50 e 60, que dirigia um avião não comercial, não sei o quê. Isso chama-se anonimizar os dados. Tentar tratar, aplicar sobre os dados um tratamento para que as pessoas não sejam identificadas. Então, para te dizer por que não está aberto, ou por que não deveria estar aberto, há situações, sim, que isso não pode estar aberto, porque há uma série de características de sensibilidade que pode impedir que esses dados estejam abertos. E, por isso, eu trouxe aquela frase, tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário. Então, há casos que você tem razão, que não há nenhum tipo de sensibilidade que deveriam estar abertos, ponto. Mas há casos que eles precisam estar fechados e quem vai definir isso é aí o pesquisador. Então, por isso, nem sempre tudo a gente vai conseguir abertura para tudo. Ou, de repente, eu posso não ter acesso a esses dados, que eles são sensíveis, etc., mas eu tenho acesso aos metadados desse conjunto de dados. Eu sei que a professora Anisa fez uma pesquisa com aviões, com acidentes aéreos. Eu não tenho os dados,
Mas eu tenho os metadados desse conjunto de dados, dizendo que tipo de pesquisa era feita, etc., embora eu não tenha acesso. E, de repente, eu posso entrar em contato com a pesquisadora e posso ver se há algum tipo de abertura. Eu só compartilho, não sei em que condições. E aí você vê quais foram as condições, ou colabora com a professora Nilda para ter acesso a esses dados. Então, há casos, sim, que os dados não estarão abertos, por mais que a gente queira, porque há questões sensíveis, inclusive, não só de segurança nacional, competição entre as nações também. Você acha que os Estados Unidos vai disponibilizar lá todos os dados, as coisas deles abertas, para a gente ficar fuçando? Não. A gente também vai disponibilizar. Não, há concorrência também entre países, entre áreas. E há áreas, sim, que... você comentou sobre a Covid, então, na área de saúde, você também precisa... E por isso eu falo que a ciência aberta tem que ser analisada desde o planejamento. Quem lida com dados de pessoas e de saúde precisa ter o consentimento, muitas vezes você usa o termo de consentimento esclarecido, mas, muitas vezes, você não pede lá, no início da pesquisa, autorização para disponibilizar os dados, ainda que anonimizados. Isso precisa ser considerado na pesquisa. Você tem o termo de consentimento esclarecido para realizar a pesquisa com aquela pessoa, mas você não pediu a ela autorização para disponibilizar os dados. Nesse caso, também você não pode disponibilizar os dados que identificam esses sujeitos da pesquisa. Tá? Então, há uma série de condições para que os dados sejam abertos. Exceto essas condições, tudo deveria estar aberto. E o cenário que a gente tem hoje é que está tudo fechado, tudo, mesmo aqueles dados que poderiam e que deveriam estar abertos. Então, nesse aspecto, você tem razão. Tudo isso que deveria estar aberto. Não está. Ok, antes tarde do que mais tarde. A gente pode começar agora, a gente tem aí uma geração de novos pesquisadores, temos os atuais também, que podemos fazer um esforcinho, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, para tentar avançar na ciência aberta, mas tem toda uma geração aí de novos pesquisadores que vocês precisam treinar e colocar, né, para já fazer essa pesquisa imbuído desses valores e princípios da ciência aberta. Quem faz o mestrado da Embraer aqui no ITA, as teses ficam com embargo de 3 anos. Só após 3 anos, isso se forem liberadas, é que elas são liberadas para o público. Não só da Embraer, mas outras empresas e outros casos também ficam embargados. E nós temos um caso histórico aqui de um TG, de um aluno nosso que... Esse TG estava com o metadado disponível. E, há uns anos atrás, a Bombardier, no Canadá, queria o acesso a esse TG de qualquer jeito. Então, quando ela nos solicitou o TG, nós bloqueamos. Ela, insatisfeita, ela entrou em contato com a USP. Aí, a USP falou, olha, estão solicitando esse TG, nos solicitaram para intermediar o acesso a esse TG. Aí, nós falamos que não, claro que a USP entendeu. Não satisfeita, ela pediu para São Carlos. A Universidade do Canadá fez o pedido para a Universidade de São Carlos, para a USP lá também, para que fosse liberado como, né, empréstimo entre biblioteca. E aí as instituições, sabendo, né, dessa situação, falaram não, e nós também. Hoje esse TG já não é tão importante assim, mas na época ele foi chaveado. E isso, você está dando exemplo de coisas que não podem ser compartilhadas, mas eu vou dar um outro exemplo na direção do que diz Guilherme, que o fato, há áreas que são supersensíveis para compartilhamento de dados, mas um pesquisador muito interessado e imbuído dos princípios da ciência aberta faz muitas vezes, todo tipo de esforço para disponibilizar esse conhecimento para a sociedade. Então, recentemente eu vi uma palestra onde a pesquisadora, a área dela era de psicologia, ela trabalhava com psiquiatria e psicologia, e ela atendia mulheres vulneráveis, né,
que tinham... Ela trabalhava nos Estados Unidos com dados de mulheres que tinham passado por violência doméstica. Então, imagine a sensibilidade, não só do conteúdo, quanto de identificar essas pessoas, etc. Ela fez longuíssimas entrevistas, e esse conjunto de dados está todo disponível, mas teve que passar por um tratamento muito interessante e profundo de anonimização. Aquele conteúdo é riquíssimo, e ela fez um esforço gigantesco, porque ela fala, isso é uma informação importante, o esforço de anonimização e de tratamento dos dados para, ao mesmo tempo, disponibilizar o conteúdo sem deixar essas pessoas em nenhum tipo de vulnerabilidade. Então, quando o pesquisador quer, mesmo em situações onde é muito difícil fazer o compartilhamento dos dados abertamente, se o pesquisador entende a importância daquilo que ele está fazendo, você consegue, com um pouco de esforço, trabalhar alguns dados que ela teria facilmente, o que eu estou querendo dizer, que ela teria facilmente justificativa para dizer, esse é um conjunto de dados fechado, ponto. Né? Sem disponibilizar. E ela fez um esforço tremendo, e esse conjunto de dados está disponível. É sensacional, é sensacional. E é um tipo de informação muito difícil de se obter. Né? Solange e plateia, eu acho que nós ficaríamos conversando, facilmente nós ficaríamos conversando muito mais aqui. Que eu falei que era uma conversa. Assim é mais gostoso. Mas... Só que faltou café, tinha que ter mais conversa, acabou é bom café, com cafezinho, com mais cafezinho. Pois é, nossa, estamos em dívida. No mês passado, sobrou uma garrafa inteira de café. Aí eu diminuí a quantidade de café. Antes de encerrar, eu vou dizer quais são os dados dos historiadores. Não todos, mas eu vou dizer um conjunto de dados. Sim, tem os dados mais óbvios, que são documentos, né, conjuntos de documentos, desde cemitérios até juízos, né, tribunais e tudo, cartórios, dados cartorários, documentos de empresa, tem os documentos escritos, tem vários outros tipos de documento, e tem um conjunto de dados que é muito interessante, que é o da história oral. E eu estou trazendo o da história oral porque, quando eu realizei a minha tese, que é na USP, e a tese está na USP, no banco de teses da USP, mas realmente não tem todos os dados lá. Mas eu entrevistei 12 pioneiros da indústria que estudaram aqui no ITA, trabalharam, eram assim, quando eu entrevistei, eles já estavam na faixa dos 70, 80 anos. Acho que 80% dos entrevistados já faleceu. Mas está lá na biblioteca, né? E lá na biblioteca, eu acho que não está online, mas tem como vir aqui e ter acesso a esse conjunto de dados. Olha o desafio lançado, não é? Então, dando parte da resposta. Eu realmente gostaria ainda de explorar um outro aspecto da tua fala, mas eu sei que não dá tempo, até porque os alunos têm aula agora. Mas é a questão da ciência cidadã. Em Humanidades 70, né, a minha disciplina, a do professor Fábio e do professor Kleber, que é Tecnologia e Sociedade, Estudos CTS, a gente traz essa questão da necessidade de uma alfabetização tecnocientífica para que a população esteja cada vez mais consciente, preparada e se sinta capacitada para participar, por exemplo, de uma audiência pública, de uma consulta pública envolvendo realização, seja de obras de engenharia, seja de criação de leis, né?
acho que a mais fácil de citar agora é a PEC lá das praias, né, da privatização das praias. Essa, eu acho que nem precisa tanta alfabetização tecnocientífica para a gente se posicionar. Mas a ciência cidadã, pelo que eu conheço e pelo que eu já li da ciência cidadã, ela dialoga muito com essa prática, com essa necessidade, com os estudos CTS, com os estudos de ciência, tecnologia e sociedade, e é um desafio para nós. É um desafio para o ensino médio, é um desafio para o ensino fundamental e é um desafio para os cidadãos e cidadãs de maneira geral, não é? Então, eu acho que a gente precisa te chamar de novo, não é, para falar de ciência cidadã. Por enquanto, eu quero muito agradecer a sua presença. A Solange foi muito solista, ela concordou, a gente teve de fazer alguma negociação, mas ela veio muito disposta, chegou cedo, conversou com a gente. Então, foi muito obrigada não só pela disponibilidade, mas pela simpatia que você teve. Só lá. E muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui hoje. Mês que vem não tem, mês que vem é julho, não é metade. Acho que a totalidade dos nossos alunos vão para casa, mas talvez dessa turma 90% dos alunos seja de fora da região daqui do Vale do Paraíba, então vão para casa no Brasil inteiro. Em agosto, nós teremos uma nova palestra, a terceira desse segundo ciclo de debates em engenharia e sociedade. Muito obrigada a todos e todas, e até a próxima com mais café.